O pernambucano Cristóvão Buarque é uma das referências da boa política brasileira. Criador do Bolsa Escola, hoje Bolsa Família, foi reitor da Universidade de Brasília, governador do Distrito Federal e é um dos senadores que vão julgar a presidente Dilma. Senador, muito obrigado. Nós estamos aqui no plenário do Senado, onde mais uma vez a história vai passar por esses dias, né? Eu conversei com muitos senadores, todos acham que os 41 votos para admitir o impeachment já está dado. Depois serão 180 dias de longa agonia. Como é que o senhor vê esse momento do Brasil? Primeiro, com uma grande angústia. Ontem, passeando aqui, eu perguntava aos senadores, onde foi que nós erramos? Primeiro, o PT, onde foi que vocês erraram que chegamos a esse ponto? E depois a todos nós, onde é que erramos? Eu creio que erramos não fazendo as reformas que o Brasil precisa. Não fizemos a reforma política, não fizemos a reforma social para sair da assistência à transformação social. Não fizemos as reformas econômicas necessárias para retomar produtividade, trazer inovação para dentro da indústria. E nem fizemos as reformas necessárias para que a luta contra a inflação fosse algo intrínseco, forte, não apenas a lei da responsabilidade fiscal, mas mais que isso. Você tem que dar um impeachment no modelo. O impeachment que a gente vai dar, se sair, é o impeachment nesse modelo inteiro que a Dilma representa hoje. Além disso, aconteceram alguns fatos paralelos. Muita irresponsabilidade dela em 2014 para ganhar a eleição, tanto na política econômica das desonerações, quanto nas mentiras da campanha. Eu creio que duas figuras são responsáveis por isso. O Mantega, pelas irresponsabilidades econômicas, e o João Santana, pelas mentiras na campanha. O marketing, né? O marketing. Então, isso e a outra coisa, que é Lava Jato. Esse clima. Criou-se uma indignação popular que contaminou o Congresso. Veja que na votação na Câmara não se falou em crime. Na verdade, é que o crime não está tão estampado. O crime ainda é uma coisa que nem todos estão convencidos e nem o público está entendendo. Não é nem convencido, é entendendo. E eu creio que para dar impeachment ao presidente é preciso que haja crime e que o povo entenda que saiu pelo crime. Não apenas uma questão política, né? Não pode ser uma questão apenas política, porque não temos o parlamentarismo. Nós não estamos substituindo um chefe de governo porque faltou confiança, a chamada voto de desconfiança. Nós não estamos fazendo um voto de desconfiança que o primeiro-ministro sai. Nós estamos fazendo um impeachment que interrompe o mandato. Isso exige muita responsabilidade. E voltando à sua pergunta, como é que a gente se sente? Aqui, eu creio que aqueles que têm um sentimento de história, do que é que vão dizer da gente, estão muito angustiados. Falando de história, senador, nós tivemos aqui na Velha República, no Império, grandes senadores, o Congresso como um todo, né? Eram pessoas conservadoras, mas letradas, né? O que houve com o Congresso agora? Eu fiz um livrinho analisando as atas dos 10 dias em que se discutiu aqui a Lei Áurea. Foi entre o dia 4 e o dia 13 de maio. E havia um nível elevado daquele Senado elitista, que o povo não entrava, não participava, nem votava. Mas havia cultura, havia sofisticação, até dos escravocratas. Eu creio que o que aconteceu aqui no Congresso é que nós fizemos uma coisa ótima, democratizamos. Porque um entra se tiver voto. Mas não educamos antes de democratizar. Aí se faz uma massificação em vez de uma democratização. Eu temo que isso esteja acontecendo em outras instituições, como a própria universidade. Fizemos uma coisa muito boa, nós democratizamos a entrada na universidade, mas não preparamos para que esses entrassem sem ter a formação necessária. Não demos educação de base aos que estão na universidade e não demos aos que estão no Congresso. Aí vimos esse horror que foi... Aí vimos esse erro que vem dessa falta de um refinamento educacional, até para sentir a história. Vota como se fosse uma coisa só daquele instante, sem um sentimento de história. No máximo, do filho, voto por meu filho. Ninguém diz voto pelas próximas gerações, salvo um ou outro.
Eu creio que foi isso. Uma democratização sem educação leva a uma decadência massificada. O senhor é o senador da educação, a sua vida toda, o senhor tem lutado por isso, foi reitor da Universidade de Brasília. Como o Brasil sair disso, senador? Temos que ver dois momentos. Um momento imediato, que vai ter, como eu propus a própria presidente Dilma em agosto do ano passado, ela mudar o governo, ou a gente mudar a Dilma. Vai ter que haver isso. O senhor chegou a dizer a ela? Chegamos, eu e mais 5 senadores, senador Lazier, senador Capiberibe, senador Randolfo, senadora Lídice, eu. Nós chegamos dizendo para ela, presidente, o impeachment não é bom para o Brasil. Isso há 6, 7 meses atrás. Mas é agosto, quase um ano. O impeachment não é bom. A cassação da chapa não é boa. E se o governo continuar, não é bom. Deixemos uma carta dizendo isso. Tem que mudar o governo, a senhora continuando, porque a senhora tem mandato, o governo não. Os ministros mudam. Vamos fazer um governo que represente a nação. Vá ao Congresso, diga que não é mais do PT, seu partido é o Brasil, que tem mais 3 anos, que quer acertar, que quer a cooperação de todos. Reconheça seus erros, senão ninguém vai nem querer participar. Hoje eu não acho que ela consegue fazer isso. Acho que ela não entendeu a situação, né? A arrogância cega. O governo ficou cego, o PT ficou cego. Eu fiz um documento aqui, acho que em 2011, chamado A Economia Está Bem, mas não vai bem. Listava 15 problemas que eu via que ameaçavam a economia. Foi esnobado, ridicularizado, disseram que não fazia sentido. O governo e o PT, eles acreditaram nas farsas. Eu uso uma palavra muito forte, mas o pré-sal resolve tudo. Tá? Nós conseguimos botar os pobres na universidade. Não é verdade, conseguiram um ou outro. Deviam ter feito com que todos os pobres terminassem o ensino médio com qualidade e disputassem nas mesmas condições dos ricos entrar na universidade. Não fizeram as transformações. O PT começou a errar quando perdeu o vigor transformador. Eu lembro que em 2003 ainda, no meu gabinete de ministro da Educação, eu conversei com o Frei Beto e apontei lá para o Esplanada e disse, Frei Beto, a gente aqui perdeu o gosto pela transformação social. E o acomodamento é o caminho para o fim de um governo progressista, de um partido progressista. Perdeu-se o vigor transformador, aí depois perdeu-se também a vergonha. Agora, esse sonho que o PT levantou, né, e destruí-lo assim, eu me sinto como se estivesse caindo o muro de Berlim brasileiro, como se a gente estivesse sob os escombros de sonhos, de propostas. E agora, e aí volta a sua pergunta, que fazer mais adiante, é recuperar esses sonhos. É recuperar mudando. Já não é mais o mesmo. Já não é mais a estatização, isso é um erro. O que é público e o que é privado, senador? Por exemplo, a esquerda se acostumou a dizer o que é estatal é público. Não é. Os sindicatos se apropriaram do Estado. As empreiteiras se apropriaram do Estado. Os governadores se apropriaram do Estado. O Estado tem que ser publicizado, no sentido de servir ao povo. Para isso, tem que combinar Estado e privado. Tem que ser uma parceria público-privada. Essa é uma mudança da esquerda. Segunda mudança, tem que ter compromisso com estabilidade monetária. A esquerda, tradicionalmente, na América Latina inteira, despreza a estabilidade monetária como se fosse coisa de neoliberal. Não, é coisa de gente decente, porque a inflação é roubo. Paga 100 e o cara só leva 80. Terceiro, por educação como vetor da transformação. Eu insisto em dizer que, para mim, socialismo, ou a palavra que significa utopia, é o filho do mais pobre brasileiro estudando na mesma escola que o filho do mais rico brasileiro. Ou seja, as mesmas oportunidades. Né? E aí, da mesma oportunidade. A esquerda não se acostuma em dar a mesma oportunidade, que é a igualdade. Quem tem talento e quem não tem talento, quem tem perseverança e quem não tem, quem batalha e quem não batalha, igual. Não, a oportunidade é igual. Duas coisas têm que ser iguais, a educação e a saúde. É indecente, não é desigual morrer por falta de dinheiro e sobreviver porque tem dinheiro. É imoral, não é desigual desenvolver o talento intelectual porque tem dinheiro para comprar uma boa escola ou não usar o talento porque não tem dinheiro.
nesse caso, é não só imoral, como é também estúpido do ponto de vista nacional, porque joga talentos fora. O senhor falou em imoral, né? Eu estou pensando aqui na sociedade brasileira, há uma certa decivilização com essa violência. Muito né? bom. Como é que o Brasil pode se desagregar? Eu temo que sim. Eu temo que essa crise aí seja pequena. Tem diversos níveis. Tem a crise, tem a decadência e tem a desagregação. A Síria, por exemplo, não está nem em crise nem em decadência, está em desagregação. A Argentina não estava mais em crise, estava em decadência há algum tempo atrás. Eu acho que nós já entramos numa decadência. Nós entramos numa decadência quando a gente analisa o nível de ensino para os tempos de hoje, quando a gente olha dentro das universidades, há uma decadência, mas nós podemos chegar numa desagregação. Veja o que permite sinalizar isso. A violência generalizada. Isso é uma desagregação. Você tem que viver trancado, o outro, para sobreviver, tem que roubar, o tráfico, isso é uma desagregação. A Constituição nossa, ela é tão complexa e tão defensora de direitos sem deveres, que ela desagrega. Porque se cada um sente que tem muito direito e nenhum dever, se desagrega. Os partidos caóticos que nós temos, todos, não vamos fazer exceção, sem ideologia, sem identidade ética entre os seus membros, isso leva a uma desagregação. A falta de utopias, propósitos, sonhos para todos, isso leva a uma desagregação. Quando o senhor faz esse discurso aqui no Senado ou no Congresso, o que o senhor sente? Eu sinto que não se ouve isso, porque nós entramos num fla-flu em que ninguém ouve porque não entende, porque cada um fala a sua língua. Hoje aqui dentro do Senado fala-se PTs e PSDBs. Então quem fala diferente disso, em português, por exemplo, não é entendido. E o PTs e o PSDBs só quer saber de fora Dilma ou é golpe. Aí ninguém está se entendendo. Mas antigamente a gente dizia, ninguém se entende do ponto de vista de compreensão, de unidade. Não. Agora não entende, é do ponto de vista da lógica. Perdeu-se a lógica. Outro indicador de desagregação. A seita se espalhando por aí. A gente hoje não tem que convencer, tem que converter. Porque as pessoas funcionam na política com base em fé. Eu, quando eu converso com meus companheiros do PT, eu sinto que eles agem como uma fé e não com um entendimento. Eu, quando eu digo PT, não os senadores, eu digo essa coisa chamada nação petista, que é uma coisa maravilhosa que surgiu no Brasil que os outros partidos não tinham. Você tem o Estado petista, a nação petista. Hoje o que é que eu sinto quando eu converso com eles? Porque eu tive 15 anos com eles, são meus amigos. É minha base do ponto de vista de amizade. Eu sinto que temos três tipos. Os que se locupletam por emprego, o que for. Os que estão cegos, não veem, não acreditam, não querem. E os que estão órfãos. É para esses que a gente precisa falar. Mas é preciso que eles se dispam da linguagem que se acostumaram, da fé. Agora, voltando aqui aos escombros da esquerda. Nós vamos ter duas alternativas. Surgir uma nova esquerda, com aqueles princípios que eu falei ou outros, ou essa velha esquerda que está aí, ela se afirmar. Quando eu vejo amigos que eu gosto, respeito, defendendo o governo e radicais contra a discussão do impeachment, porque chamam de golpe, e não é golpe, eu sinto que são de uma esquerda velha. É uma esquerda que não foi capaz de se reciclar. O mundo mudou completamente, né, senhor? O mundo muda a cada dia e os partidos mudam a cada século. Aí ficam para trás. E a esquerda ficou para trás.